Opa, tudo bom? Tô fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o Vale Size Gel. Eu vejo muita gente aí que tem essa dúvida, né? Se ele realmente funciona, se vale a pena tá adquirindo ele. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco dos meus resultados, né? E quem sabe até ajudar você aí que tem interesse em comprar ele e não sabe se ele realmente funciona, se vale a pena. Então, pessoal, eu adquiri o Vale Size Gel depois de muita procura, que eu tava procurando algo, né, que pudesse estar me ajudando ali com o meu amigão. Que eu sei que quem procura produtos assim são pessoas que sofrem, né, com esses problemas, com o tamanho do seu amigão, né, com o tempo que você tá ali da cama, e se você não consegue satisfazer até mesmo a sua parceira, né. Então eu decidi pesquisar, fazer uma procura de alguma forma, né, para eu estar melhorando o desempenho, estar melhorando pessoalmente, né, ali o tamanho do meu amigão. E muitas pesquisas ali, eu, sem querer, eu acabei achando Vale Size Gel num site aí. Eu não lembro se era no R7 ou se era no G1, num documentário em que estavam falando, né, que estava vindo um produto de fora do Brasil, né, dos Estados Unidos, que foi um sucesso lá de vendas. E cara, quando eu pesquisei, eu falei, meu, era isso que eu tava procurando. Só que esses negócios de comprar coisa pela internet, assim, ainda mais coisas que você tem que usar no corpo e tudo mais, você fica meio ansioso. Só que aí eu entrei lá, eu vi no site oficial, né, que era totalmente seguro, né, chegava na sua casa totalmente discreto, totalmente embalado, né, que era aprovado pela Anvisa, que eu tinha garantias. Então isso meio que me deu uma tranquilidade a mais, né, de estar comprando produtos, de estar fazendo um teste dele para ver se ele realmente funcionava. E foi isso que eu fiz. Eu adquiri um frasco dele, né, levou 7 dias para chegar aqui em casa. E como eu falei, chegou totalmente embalado, totalmente discreto. A empresa foi muito séria realmente com o que disse no site, e eu fiquei muito contente, né, porque é constrangedor, né, essas coisas chegar assim e não tá, e tá à mostra assim para todo mundo ver. E chegando, eu comecei a fazer o uso dele. No site fala para você tá fazendo uso do seu tratamento pelo menos 2 vezes ao dia, né, e eu sempre usava de dia e à noite, né, o uso dele. E eu fui fazendo isso durante o mês todo, né? Eu comprei um frasco só, consegui durar até um mês. E como você faz, pessoal? Você vai colocar ali um pouco ali no seu amigão. Eu não vou falar a palavra porque é capaz do YouTube me bloquear, alguma coisa do tipo, né? Então, por segurança mesmo, eu falo amigão. Mas vocês me entendem, né? Eu coloco no seu amigão ali, você vai fazendo leves massagem ali, alongamentos. E com o tempo você vai vendo resultados. Lá diz que você consegue ver resultados logo na primeira semana. Sinceramente, não foi o meu caso. Eu consegui ver resultados na terceira semana em diante. Já quando chegou um mês que comecei a ver realmente os resultados. E eu fiz um pedido de mais 3 potes, né? E é uma coisa até que eu te recomendo. Para você que tem interesse em comprar, recomendo você comprar no site oficial, pela segurança, pela certeza, pela garantia, né, que você vai ter de estar adquirindo o produto original. Um produto que vale a pena, né, que vai te dar resultados. E eu recomendo você comprar os 5 potes para você conseguir fazer um tratamento melhor, fazer um tratamento completo. Porque como você tem que usar 2 vezes ao dia, todos os dias, acaba muito rápido, né. E o meu, eu só comprei um pote para fazer um teste, durou um mês, e eu me arrependo disso, entendeu? Porque eu poderia ter pegado com um desconto maior. Então é uma coisa que eu já recomendo para vocês. E, meu, vale muito a pena, funciona muito bem. Funcionou comigo, eu recomendo, estou fazendo esse vídeo aqui exatamente por isso, né? Porque é um produto que eu recomendo, que realmente mostrou eficácia. E para você que tem interesse em comprar, pode ir em fundo que você vai ter resultados se você for usando também todos os dias aí o Vale Size Gel. Mas demais, o produto ele é muito bom, recomendo muito para você que tem interesse em comprar ele. Me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar você também aí que tem o interesse em adquiri-lo, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu, falou.